Olá, meus amigos feras, aqui é o professor Diego Assis para a nossa próxima aula, a aula de Roma Antiga, Antiguidade Clássica, Roma Antiga, parte 1. Então você que já viu aí a aula de Grécia, a aula de Teoria da História, agora nós vamos fechar a parte de Antiguidade com Roma, uma aula relativamente extensa. Ainda não mentalizei muito bem onde é que a gente vai parar em cada etapa. Na verdade, essa primeira vai ser até o final da República, um período relativamente curto, e também dado aí algumas informações. A forma como a gente estuda a Antiguidade Romana é muito parecida com a forma como a gente viu a Antiguidade Grega. Então, sem mais mistério, vamos aí à nossa primeira parte. A primeira coisa que eu gosto de fazer na aula de Roma Antiga é dar a localização. Então, para que você tenha noção, essa imagem de baixo é ampliada, pegando mais ou menos essa parte da Europa. A gente pega, pronto, aqui. E aí depois nós vamos dar o zoom, ó, especificamente na botinha, essa parte do nosso recorte geográfico. Para você ter uma noção, fazer um X na Grécia, mais ou menos aqui, que a gente estudou ou estávamos na aula passada. E aí a Península Itálica é o nosso grande centro. Para que fique melhor de você entender, a gente vai dividir a península em três. A parte norte, eu vou chamar essa parte central, e essa outra aqui eu vou chamar de Magna Grécia, que é o nome mais conhecido. Essa região da Magna Grécia é o nome ou a terminologia usada para as antigas colônias gregas que se localizavam nessa partezinha mais ao sul da bota. E só por curiosidade, tem gente que não consegue. Isso aqui é uma botinha, ó. Uma bota cano alto, bastante charmosa. A bota aí. Pronto. Tem gente que não vê, viu? Pronto, aqui é o bico da bota. Tem uma panturrilha até robusta, diga-se de passagem. O professor não sabe desenhar nada, mas fica aí a ideia. É só para que vocês consigam assimilar. É uma das coisas que eu primeiro procuro quando eu estou dando aula desse assunto, ou de qualquer outro, e tem um mapa da Europa, eu consigo localizar a Itália, que é a região hoje, para mim facilita muito. Aqui a gente vai evitar chamar de Itália, porque é Península Itálica. A Itálica, dentro da Europa, é um dos países que demora no seu processo de unificação. Só haverá ocorrer por volta do século XIX. Isso é um outro assunto de história contemporânea que nós vamos estudar mais para frente. E aqui, a formação histórica ou étnica passa pela união de três povos. Por volta do ano de 2000 a.C., os primeiros povos já fixados na região central. Então, essa região aqui, esse povo ficou na região central, que é a região central, e é a região onde fica localizada a cidade de Roma. O povo, originariamente de formação italiota, porém, existem várias subdivisões de italiotas. É igual, algo parecido assim, os latino-americanos. Dentro deles temos brasileiros, argentinos, uruguaios. Nesse caso, os italiotas é um grupamento étnico maior. Os latinos, que é o povo de destaque, se formou ou tem seu desenvolvimento na região do Lácio, que fica na margem do rio Tibre. Tibre, não é Tigre não, o rio Tigre fica na Mesopotâmia, é o rio Tibre. E os sabinos, também um outro grupo. Esse preciosismo que eu estou usando aqui de botar latinos, sabinos, italiotas, é mais para o pessoal que vai fazer provas mais técnicas, mais específicas, como SpaceX e até mesmo a UPE SSA 1. O pessoal do SSA 1 normalmente cobra a Universidade Estadual de Pernambuco, eles cobram alguns detalhezinhos desse tipo. O pessoal do Enem pode ficar tranquilo, que via de regra até nem a formação étnica virou questão de Enem. O segundo povo, ou segundo grupamento, ele vai se fundir aos latinos ou aos italiotas por volta do século VIII a.C., durante o início da monarquia. Nessa fase aqui nós temos o segundo grupo, que também irá se anexar, ou irá passar por um processo
de aculturação, mestiçagem. Essas civilizações, esses grupos étnicos, eles irão justamente se fundir dentro de uma única civilização. Os etruscos vindos do norte, como um povo invasor, algo parecido com o que aconteceu com os dóricos na civilização grega, irá invadir a região central e, de uma forma mais orgânica, até algum aspecto mais natural, a parte sul, que é a região da Magna Grécia, que eu falei para vocês. Aí eu botei aqui, ó, sul da península, região da Magna Grécia. Então, esses três povos vão se fundir, como eu disse para vocês. A base, obviamente, são os italiotas. E a questão normalmente vai apelar para os latinos. Então, o que acontece, Diego? É comum que as questões usem só o termo latino, tá certo? Tá certo. Se usar italiota, aí é um preciosismo. E se usar os sabinos ou citar os sabinos, é um preciosismo maior ainda. Então, ocuparam o centro e o norte da península, a região central, como eu disse para vocês, através de um processo de invasão. E é aqui que eles irão controlar a cidade de Roma. Vamos seguir aqui. Roma tem 3 períodos históricos. Esse primeiro período que eu falei para vocês é a fase da monarquia. Isso é importante porque também tem questão muito besta que vai avaliar se o aluno domina, se ele lembra dessa sequência, é monarquia, república e império. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente estuda história do Brasil, é normal que a gente venha da colônia, império e república. Só que aí nem sempre a história acontece exatamente igualzinha. O primeiro Roma foi uma monarquia, depois uma república e por último um império. Qual é a principal característica dessa fase? A influência dos etruscos. Então aqui nós temos o período conhecido como formação histórica. Formação histórica. Pronto. Já na fase da República é o período de expansão territorial e ampliação do exército romano, basicamente, guerra civil e formação das instituições socioeconômicas. A gente vai ver um pouquinho dessa característica aqui. E a queda do império oriundo de problemas internos e externos. Aí a gente já vai falar de crise. Ô Diego, via de regra, se você parar para observar, o império ele tem um período gigante, só que tu já vai falar de crise, pois é. A gente basicamente, quando fala do Império Romano, a gente cita alguns eventos específicos. E aí temos muita coisa para falar mesmo. Então, sigamos aqui. Enquanto a queda do Império Romano do Ocidente se deu apenas, ou no ano de 476, isso aqui é final do século V depois de Cristo, o Império do Oriente resistiu até 1453, aqui é século XV depois de Cristo. Então veja que o Império Romano, aqui nessa fase, ele vai se partir em dois. O do Ocidente, que cai no século V, e o do Oriente, que cai só na Idade Média. E vai passar a se chamar Império Bizantino. A gente vai ver essas características também na nossa próxima videoaula. Lembrando que se você está vendo aqui pela playlist, né, eu estou contando como playlist. Então toda quarta-feira sai aula, essa quarta-feira agora Roma. A próxima quarta, Idade Média. Então, eu fiquei com a janela aberta e entrou um bichinho aqui. Eu fiz assim, enfim. Então, fica aí as ideias. Então, vamos agora para a formação mítica. Eu falei um pouquinho quais são os povos responsáveis pelo processo de formação da Roma Antiga, que são esses 3. Dei a temporalidade. O evento que eu citei da formação acontece aqui, durante a monarquia. Agora, eu vou contar a formação mítica para vocês. E depois da formação mítica, vocês vão ter a mítica e a histórica, eu explico como se dava a estrutura da República e a gente encerra essa primeira parte da videoaula de hoje. O bichinho está aqui ainda. Ai, danado. Enfim, não é nem um mosquito, minha gente, é uma espécie de abelhinha. Veja só, enquanto que na Grécia Antiga a origem mítica dos gregos está escrita em várias obras, mas foi basicamente condensada na Ilíada e na Odisseia, na Roma Antiga, nós temos a Eneida de Virgílio. Essa obra que vai aí condensar as informações com eventos sobrenaturais sobre a formação do reino. Do reino não, da Roma. Eu disse para vocês na aula de Ilíada e Odisseia
que a Eneida ela iria aparecer na aula de hoje. Especificamente por quê? Porque um dos heróis que foge ou que conseguem fugir da guerra da Batalha de Troia, um troiano, um navio cheio de moradores de Troia, a pedido do rei, inclusive, ele consegue atracar as costas do que hoje é a Península Itálica, e os filhos dele, os herdeiros desse indivíduo, Enéas, é que serão os fundadores da cidade de Roma, que é Rômulo e Remo. Então tá aqui, ó, Roma foi fundada no século VIII a.C., justamente o período em que os etruscos chegam, fica aí a sugestão, pelos irmãos gêmeos Rômulo e Remo, que são filhos da princesa Réia e do troiano Enéas. Eu vou fazer de um jeito aqui um pouco diferente. Eu vou colocar aqui um heredograma representando aí o homem e a mulher e colocando aqui que eles têm filhos. No caso aqui, 2 homens. Isso daí é Enéas, Diego? Calma que eu vou dar nomes para esses indivíduos aqui. Esse homem, ele vai se casar. E nós teremos uma filha. Veja só. Por que eu estou fazendo desse jeito? Eu acho mais interessante. Porque eu só não trouxe esquematizado. Porque dá para a gente montar assim. Essa mulher se casa com Enéas. Então, perceba que Enéas está aqui. Ele é o nosso herói troiano. Ele se casa com Réia. Então, essa bolinha é a princesa Réia. Daqui irá nascer os filhos Rômulo e Remo. Então, se Rômulo e Remo são filhos de Réia, esse primeiro casal que está acima de Réia são os reis. Os reis de onde? Do reino de Alba Longa. Aqui, ó. Eles eram netos de Númentor e Alba Longa. Eu botei junto, a escrita aqui é separada, desculpa, turma. E o nome dele é Númentor. Massa. Eu tenho que saber dos detalhes, é bom os nomes, porque como são nomes bastante diferentes da cultura brasileira, embora existam pessoas chamadas Enéas, mas é um pouco mais confuso. O nome da rainha agora pouco importa, o nome da esposa de Númentor. Eu preciso que vocês lembrem que Númentor tem um irmão, e aqui ó, o nome dos pais de Númentor e do irmão também pouco importa. Estou passando o traço. Por quê? Ele tem um irmão chamado Amúlio. Temos aqui Amúlio. Ótimo. E aqui Rômulo e Remo. O que vai acontecer? Enéas se casa com a princesa. O sangue real, ele vai seguir aqui o que eu vou pintar de preto, tá bom? Via de regra, filho do rei é Réia e não Enéas. Então Enéas não tem o sangue real. Quem tem o sangue real é essa descendência aqui, ó. Rômulo e Remo. De maneira que não é Enéas que é o neto herdeiro do trono. Seria Réia ou Rômulo e Remo. E é claro que o próprio Amúlio seria, então, também herdeiro. O que ocorre? A princípio, um golpe. Amúlio dá um golpe. E com medo que as crianças fossem assassinadas, Réia e Enéas colocam os meninos numa cesta, encaminham esses meninos para um rio e nessa trajetória os meninos descem à margem do rio, de maneira que eles são, a cesta bate na margem depois de muito tempo por dentro do rio e os meninos conseguem sair da cesta e eles são amamentados por uma loba. Essa loba ela tem o nome de Capitolina. Tá aqui, ó, loba Capitolina.
Perceba que na minha anotação eu coloco tudo bem organizado também, olha. As gêmeas teriam sido colocadas no cesto e abandonadas no rio Tibre. É Tigre não, é Tibre. É que eu vi. Quando cresceram, retornaram para Alma Longa, eu nem coloco o nome da loba aqui. Por que o nome da loba é importante? Porque é o nome da família do primeiro imperador romano, o Rômulo. Não, o Rômulo não, desculpa, o Augusto, o Otávio Augusto. E aí, depois que eles se amamentam inicialmente da loba, um caçador encontra as crianças são levadas para serem cuidadas. Quando elas alcançam determinada idade, eles voltam para se vingar do avô. Eles conseguem depor o golpista, o usurpador Amulho, colocam o avô no poder novamente e o avô determina: retornem de onde vocês cresceram, lá onde vocês foram amamentados pela loba, e fundem uma cidade. E aí as crianças voltam. Quando eles fundam a cidade, já adolescentes na verdade, crianças não, já adolescentes, eles quando fundam a cidade, os deuses avaliam qual seria o lado da cidade e eles gostaram mais. E aí, com ciúme, porque Rômulo perdeu, Rômulo vai lá e mata Remo e funda a cidade em homenagem a ele mesmo, Roma. Então fica aí a ideia da origem mítica da cidade. Pois tudo aconteceu. Aí não, minha gente, aí vocês precisam fazer aí uma suspensão das ideias, certo? Então vamos lá, cadê? Voltando aqui, crise, beleza, isso mesmo. Então agora a gente vai para a formação histórica, a gente retorna depois de ter dado essa parada na temporalidade e ter dado essa parada na formação mítica. A conquista do Lácio pelos etruscos, que é o povo vindo da região norte de Roma, tem justamente início entre o século VI, ou sétimo e oitavo, oitavo e sétimo, e com essa conquista nós temos o que a gente considera o início da monarquia. A região conquistada, mais especificamente, era uma região que vivia sendo disputada e que vai ser o marco inicial ali, o marco zero da cidade de Roma, que é o Monte Palatino, controlado tanto por latinos, principalmente, quanto sabinos. A economia desse período é uma economia ainda bastante primitiva. Não é que primitivo seja algo ruim, é que primitivo é algo ainda na base, é uma característica, como é que eu posso dizer, que é comum às primeiras civilizações. De conquistas de terra, primeiro passo, quanto mais terra, melhor, e essas conquistas estão ligadas ao poder. Então, mais terras, mais poder. É algo muito parecido com o que tem também ou na Grécia, especificamente em Esparta, e tem uma característica bastante, como é que eu posso dizer, agropastoril e militar. Então, o status está ligado a essa característica. Os donos de terra e donos de escravos também são aqueles indivíduos mais abastados na sociedade, ou seja, com mais status. É importante a gente pensar que não existe necessariamente dinheiro em grande circulação nesse momento. Então, quem tem mais status é de onde são aqueles indivíduos que têm como adquirir mais riqueza. E a riqueza vem da terra, por isso que é agropastoril, justamente da agricultura mais a criação de animais. Isso vai ficar um pouco mais sofisticado à medida que a cidade ou a civilização for crescendo. E aí, a estrutura governamental da monarquia pós-conquista. No topo da nossa pirâmide, nós temos o rei. O rei ele é de origem etrusca. Ao todo, foram 7 reis, de maneira que o primeiro rei é Rômulo, como a gente já havia comentado. Não vejo necessidade para agora, pelo menos não me lembro de nenhuma prova, nem mesmo técnica, cobrando o nome dos 7 reis. Os 3 primeiros eles são latinos e os 4 últimos são etruscos. De maneira que o último é Tarquínio o Soberbo. Agora pense comigo uma coisa antes de eu seguir nessa parte estrutural. Eu enfatizei que a conquista do Lácio, ou da região onde moram os latinos, foi feita pelos etruscos.
de maneira que os latinos se sentem incomodados com essa presença. Então nós teremos aí os 4 reis etruscos, que são os últimos dessa fase inicial, e que é óbvio que os romanos vão tentar impedir esse controle. E eles não tinham exército necessariamente para fazer isso, ou apoio. Isso só vai acontecer aos poucos, ou seja, gradativamente. O rei, ele aqui é eleito, então não é um cargo vitalício, isso é uma outra coisa. Já peguei questão também avaliando essa situação da elegibilidade do rei. Agora também depois que morre, quer dizer, ele não é hereditário, ele é vitalício, é eleito e vitalício. A elegibilidade quer dizer que não é hereditário, e vitalício só quando morre. Ele é chefe militar, religioso, além de juiz. Então isso aqui diz as competências desse rei. Pouquíssimas questões sobre isso, tá bom? Porque tem pouco, então eu estudo menos? Não. Quando você for revisar, é uma coisa que você não precisa estar dando tanto foco. Mas você já dominou uma parte do assunto. Fiscalizado tanto pelo Senado quanto pela Assembleia Curial. Então nós temos 2 estruturas de fiscalização da figura do rei. Aí vamos ver o Senado, é o Conselho dos Anciões. Lembra que lá em Grécia eu disse, olha, eu vou dar aula disso aqui e depois eu preciso dessa instrução em Roma. Eles eram chefes dos gênios, que eram aqueles núcleos mais primitivos de organização da sociedade. O Senado é formado exclusivamente por latinos. Os chefes dessas famílias eram então de origem latina. Inicialmente eram poucos. À medida que a sociedade cresce e a política se torna república e depois império, o número de senadores vai aumentando. A ideia era lançar propostas de leis que podiam ou não ser aprovadas. Essa era a função do Senado. E, de novo, sempre vai ser uma estrutura de poder que vai tentar tomar o controle da situação. Por quê, Diego? Porque os senadores, sendo eles as oligarquias, a gente pode botar aqui que é uma forma de governo oligárquico, então, sendo essa forma de governo uma oligarquia, é comum que esses indivíduos queiram ser os participantes do poder. Lembra que a oligarquia é um conjunto de poucos que governam para poucos, então eles governam em benefício próprio? Se tem um rei, esse rei ele pode impedir as ações do Senado. E isso vai acontecer durante a monarquia e praticamente durante a República e o Império. Já a Assembleia Curial é um conselho presidido por um agrupamento de famílias. A cada 10 famílias, nós tínhamos uma cúria. E também funciona como uma espécie de assembleia. Além de vigiar o rei, eles só eram acionados quando o rei desejava para tomar algumas decisões. Então fica aí a nossa estrutura. Via de regra, ela ficaria dessa forma, olha. Aqui eu tenho os poderes e tudo mais. O rei acima e o Senado e a Cúria praticamente no mesmo nível. Essa seria a ideia. Aí, vê só. Está dizendo que o Senado eram formados pelas famílias patrícias. Escolhia o rei. Então, eles elegem o rei. E uma outra coisa importante é que a Cúria era formada por todos os romanos aptos à guerra. Isso aqui é a comitia, na verdade, a curiata e a comitia. Roma tem várias assembleias, uma delas militar. Então fica aí também a última observação. Para finalizar, a gente vai fazer o clássico das aulas de história antiga, que são as famosas pirâmides sociais. Quanto mais para cima, mais status. Quanto mais para baixo, menos status. Então, o que é que eu tenho aqui? E também maior número. Eu tenho 4 categorias. Tenho 4 categorias sociais. A primeira são os patrícios. São os cidadãos. São senhores de terras e de escravos. Eu disse também, na maioria das vezes, a gente pode dizer que esses indivíduos, eles são aristocratas. Aqui tem a ideia deles serem nobres.
E eu disse também para vocês, horrível, já tá feio, né? Eu disse também para vocês que a nobreza é uma questão de nascimento. E se eles são cidadãos, eles são dotados de direitos políticos. Abaixo nós temos os clientes, que é uma categoria um pouco complexa de se entender. Os clientes, eles seriam pessoas livres que dependem dos patrícios. Tem quem coloque entre os clientes os próprios parentes dos patrícios. Então, se você não é o chefe da família necessariamente, muito embora você possa ou não fazer parte daquela estrutura do Senado, você não seria então patrício, né? Se não fosse o chefe dessa família. Os clientes é um grupo de indivíduos que trabalham diretamente e de forma livre para os patrícios e que depende do apoio desses patrícios. Abaixo deles, nós temos os pobres, são os plebeus. Eu gosto, nessa fase, quando falo dos plebeus, de desenhar algo mais ou menos assim aqui na pirâmide, em vez de fazer uma linha reta. Isso porque tem hora que a quantidade de plebeus, como agora no início, a monarquia e uma parte da república, o número de plebeus ele vai ser maior e o número de pessoas escravizadas é menor. Só que chega um momento em Roma que o número de escravos ele é infinitamente maior a de qualquer outro tipo de indivíduo que exerce um trabalho. Justamente porque a escravidão aqui ela é por dívida ou por guerra, também conhecida como conquista. Uma observação. Ainda ficou meio vago, né, a ideia de clientes e plebeus. Pensa comigo. Se você é um indivíduo que não nasceu numa família nobre, e você não tem ligação com nenhuma dessas famílias e não é escravo, você é plebeu. De maneira que se você tem uma ligação com um patrício, você se torna um cliente. E é óbvio que se você é escravo, aí você está longe de qualquer outra categoria. Então tá aí, ó, possuir os direitos políticos, religiosos e de função pública, isso pelo menos até uma parte da República, eram os principais donos de terra e de escravos, a gente chama de aristocratas, eram os nobres, né, os cidadãos de Roma. Os clientes eram os homens livres que se beneficiavam junto aos patrícios. Eu penso que às vezes que eles são uma espécie de baba-ovo. E aí, ó, homens e mulheres livres que não tinham direitos políticos, era uma das forças de trabalho mais importantes durante a monarquia e parte da república. E eram artesãos e comerciantes. Aqui nós temos os escravos e as várias funções. Perceba que eu botei, ó, professor e artesão também como escravo. A escravidão antiga ela é diferente da escravidão colonial. É comum quando o professor está dando aula desse assunto, o aluno ele logo imaginar a escravidão no Brasil, e uma escravidão étnica. Aqui o indivíduo ele não é escravo porque ele é índio ou porque ele é negro. Ele é escravo por conta de guerras ou dívidas, de conquistas ou de questões financeiras. O que de todo jeito é ruim. Porém, a escravidão colonial ela é muito mais severa. Nas aulas de história do Brasil, nós vamos fazer diversas abordagens para poder distinguir uma da outra. Saber dessas distinções é fundamental para uma questão de Enem. Então, eu dividi para vocês a sociedade romana e queria fazer uma última observação que durante a fase da expansão territorial na República, irá surgir uma categoria entre os patrícios e os clientes, que são as categorias dos cavaleiros ou homens bons. São pessoas que enriquecem, homens que enriquecem durante o período de expansão militar romana. E esses indivíduos eles adquirem um status extremamente importante na sociedade. Então fica aí para vocês o alerta. Então fiz a divisão social, ela vai valer para a maior parte da história romana, com exceção de depois nós tivemos aqui na metade da República essa categoria de homens bons. A gente viu também a estrutura da monarquia e nós vimos a divisão, a formação étnica e a formação mítica, além da localização da Roma antiga. A aula ficou um tantinho extensa, além do que eu queria, foram 30 minutos aproximadamente, mas acredito que seja interessante para o início. Se você quer acompanhar a parte 2, nós vamos agora falar sobre
a estrutura da República, explicando ali o motivo do fim da monarquia e o início da República, a luta dela com o Senado. Espero que tenha sido a contento. Desejo a todos bons estudos e até a próxima.